O Prota é um escravo de valentões em sua escola. Todo santo dia ele é espancado e humilhado por esses valentões. Mas certo dia ele encontra um jogo de RPG que pode controlar os valentões na vida real. E o mais interessante é que ele pode capturar os valentões e transformá-los em escravos. Nesse momento o Prota consegue capturar um valentão e comandá-lo para que o proteja sempre. E no mesmo dia ele começa a chamar os valentões para porrada. Mas algo está errado, pois ninguém ainda está lhe obedecendo. Além dele capturar os valentões, ele também pode treinar todos os deixando mais forte. Após bastante treino, agora o Prota tem um esquadrão que lhe obedece. Além de treinar os valentões para lhe proteger, ele consegue treinar os perdedores para resolver os casos de violência na escola. Agora ele tem um esquadrão de valentões em seu domínio que pode ir upando o nível de cada um na porrada. E com todo esse domínio, o Prota pode acabar de vez com toda a violência na escola. Certo dia, dois amigos estão conversando e jogando um jogo que, para você conseguir um herói, é necessário fazê-lo de escravo, e que esse mesmo jogo lhe deixa na vida real escravizar valentões e perdedores para resolver casos de violência. E como esse jogo está ficando popular, muitos estão conseguindo fazer escravos e começarem a lutar do nada, chegando até no nível Rank S, porém outros já são bem mais fracos e acabam passando vergonha na frente das meninas. E quando o escravo não consegue ganhar a luta, os seus donos os maltratam dando porrada e choque no lombo. Jim é um desses perdedores escravos. Ele chega em sua casa, todo acabado e com ferimentos para todo lado. Jim lembra que um dos valentões que lhe faz de escravo o convidou para jogar o RPG em sua conta. Mas assim que Jim tenta achar o jogo, o seu celular não é compatível com o game, pois seu celular é muito antigo que foi comprado há 7 anos atrás. No entanto, ele vê um outro jogo chamado School Violence RPG. Enquanto isso, ele recebe uma mensagem do seu dono, pedindo para que ele vá até ele. Ao encontrar o valentão na rua, ele lhe cobra dinheiro, mas Jim não tem nenhum dinheiro, pois sua mãe está muito doente e eles são praticamente pobres. Um dos valentões pergunta quando a mãe de Jim irá morrer para que ela possa deixar dinheiro para ele, mas isso deixa ele bastante irritado, mas logo ele se acalma com medo de apanhar de novo. Jim fica sentado no banco da praça se lamentando de como é um covarde. Mesmo os valentões tirando sarro de sua cara e falando de sua mãe, ela não fez absolutamente nada. De repente, seu celular começa a vibrar, o jogo que ele tinha visto mais cedo está instalado e inicia sozinho. Jim fica bastante assustado, pois ele não tinha feito nada disso. O jogo já começa com um tutorial ensinando como capturar valentões e tornar eles escravos. O jogo pede também que ele ande 50 metros para a primeira quest. Chegando ao local, o jogo começa a selecionar os valentões e mostra uma coleira para capturar os valentões apenas arrastando com o dedo no celular. Assim que ele faz o movimento com os dedos, a coleira direciona para o valentão e acerta ele como se fosse um soco na cara. Os outros valentões enxergam o Jim, e pro azar dele a captura do valentão falha. O valentão consegue se levantar e percebe que Jim estava tentando lhe capturar, e é acertado por uma coleira no meio do estômago. Jim tenta explicar que não estava tentando capturar ele, mas já é tarde demais. Os valentões começam a tirar a roupa dele e capturam o seu celular tijolão, mas Jim tem um carinho especial por ele, pois ele tem desde a 5ª série. Jim sempre foi excluído da turma, por sua mãe não ter condição de comprar um celular bom, mas de tanto ele insistir, ela acabou comprando um celular não muito bom para ele, e deixou de pagar o aluguel, e por conta disso, tanto a sua mãe quanto ele foram despejados. Os valentões não entendem o desespero de Jim pelo celular e por isso acabam destruindo totalmente. Mas neste momento, uma mensagem aparece na frente de Jim. Como o celular foi destruído, o sistema do jogo é enviado para a mente do jogador. Mas dessa vez, para Jim capturar o valentão, ele precisa derrotá-lo na porrada. Mas Jim é bem mais fraco. Então ele decide pegar a corrente que está no chão e acertá-lo bem no queixo e o derrubando. Dessa maneira, Jim consegue capturar o valentão. Mas seus amigos vão para cima com tudo. O jogo pede para que Jim dê uma ordem para que ele o proteja. Sendo assim, o valentão consegue nocautear todos que estavam querendo atacar. Agora, toda vez que Jim precisar, o valentão vai estar à sua disposição para obedecer qualquer ordem sua. Logo depois, o valentão se ajoelha e se desculpa por tudo que ele faz com Jim. Até jurar lealdade ele faz. No dia seguinte, próximo à escola, alguns perdedores começam a serem maltratados pelos valentões. E um desses valentões acaba levando um sopapo na cara. Quando ele olha, vê Jim montado em seu valentão capturado. O perdedor que estava sendo maltratado agradece bastante Jim. Enquanto isso, os dois valentões estão pagando por serem maus. Jim explica que agora o valentão é seu escravo. E enquanto estava dando ordens a ele, apareceu uma porção que, ao fazer ele tomar, o valentão ganha novas habilidades em um curto tempo de 15 minutos.
Jim então pensa que pode capturar qualquer valentão, mas uma mensagem aparece dizendo que ele só poderá capturar novos valentões se ele subir sua liderança. Enquanto isso, ele só pode ter um valentão como escravo. Nesse exato momento, outra mensagem aparece. O seu escravo voltou ao normal por conta que ele tem certo período como estado de obediência absoluta. Então o valentão arremessa um soco na direção de Jim, mas neste momento ele ativa uma nova habilidade, fazendo com que seu escravo fique imobilizado. Quando utiliza uma habilidade de ordem, o escravo obedece mesmo não estando em obediência absoluta, então ele pede para seu valentão escravo se esconder até que ele chame outros valentões. Jim explica para um dos perdedores que agora ele quer fazer um esquadrão de valentões e dominar a escola para que nunca mais os perdedores sofram como escravos. Então ele combina com Dong-gu para ele trazer o máximo de amigos até Jim. Sendo assim, ele consegue atrair os valentões para ele. Dong-gu então sai correndo para ajudar Jim, enquanto isso a menina que ele gosta passa em sua frente, mas como Jim é ainda um completo perdedor, ele decide não falar nada ainda. Logo depois, Dong-gu retorna com seus amigos, mas inesperadamente os valentões surpreendem Jim, que os jogam no chão. Jim começa a gritar com seu escravo que se chama King Kang, mas ele não está respondendo seu chamado. Porém, isso deixa os valentões mais irritados. Dong-gu pede para Jim se desculpar com os valentões, sendo assim uma maneira de apanhar menos, mas Jim diz que não vai se desculpar e nesse momento leva um chute no meio do estômago. Jim fica pensando no que fazer, e ele tem a ideia de capturar um novo escravo, mas ela lembra que para capturar um valentão, ele precisa sentar a porrada. Os valentões convidam as meninas para ver Jim sendo espancado e humilhado, então pedem para que ele abaixe a calça, e como apanhar ele acaba obedecendo e ficando só de cueca na frente da garota que ele é afim. E não satisfeito, o valentão pediu para que Jim baixe a cueca também, mas nesse exato momento Dong-gu aparece para salvá-lo, mas acaba levando um pisão no meio do peito. Os dois começam a conversar, e Dong-gu fala que Jim o motivou para não ser mais um perdedor e não aceitar mais viver daquele jeito. Mas mesmo assim, os dois ainda são fracos para enfrentar os valentões. No entanto, Jim tem uma brilhante ideia. Ele pede para que Dong-gu se finja que é um valentão com ele. Assim ele será reconhecido como um valentão, e Jim poderá usar ele e capturar. Então assim que Jim tenta capturá-lo, o jogo avisa que ele está abrindo mão do seu antigo escravo, e com isso a coleira volta para sua mão. Jim dá um socão no Dong-gu com a intenção de usar a sua força, pois ele foi capaz de derrubar uma porta. Jim consegue capturar Dong-gu, e para deixar o gordinho mais forte, ele usa uma poção que tinha ganhado quando capturou seu primeiro escravo. A poção concede por 15 minutos habilidades marciais. Agora Dong-gu é classe A, e está bem forte e pode usar a habilidade de luta sumô. Dong-gu fica assustado por estar sendo controlado por Jim, e sai atacando os valentões com super ataques de mãozadas na cara de cada um. Dong-gu fica temporariamente com medo quando um valentão tenta intimidá-lo, mas Jim ativa uma super habilidade para ele retornar ao espírito de combate. Porém não funciona muito bem, pois Dong-gu tem um trauma de infância que Jim não sabia, e que agora está afetando as habilidades. Dong-gu agora precisa ter força para continuar. Jim tira sua camisa, pois ela faz com que Dong-gu lembre do trauma de suas fardas manchadas de sangue. Ao correr em direção ao valentão, Dong-gu é agarrado pelos cabelos, porém ele usa a peruca, pois o moleque é calvo já no ensino médio. Com isso, Dong-gu fica mais feroz ainda, e consegue atacar o valentão e o nocauteia. Em seguida, Jim perde a captura dele, pois os ataques que Dong-gu deu no valentão foram próprios, e não comandos de Jim. Sendo assim, ele conseguiu vencer seu trauma e mostrar sua real força. Por nocautear mais um valentão, Jim consegue aumentar de nível. Agora é nível 2, e com isso a loja é desbloqueada tendo várias coisas diferentes, e também ele pode ter aliados como ajuda. Dong-gu aceita ajudar Jim, mesmo que ele se machuque mais ainda. Jim faz o valentão que Dong-gu nocauteou como escravo para aumentar sua força. A cena corta para o primeiro escravo King Kang todo amarrado. Foi a única maneira dele tentar escapar de ser escravo, foi tendo essa brilhante ideia, mas neste momento Jim aparece com seu novo escravo que é amigo de King Kang. Jim nocauteia King Kang novamente e o captura de novo. Já na sala de aula todos estão comentando sobre Jim, pois ele voltou do banheiro sem nenhum arranhão no rosto e em seguida ele arrasta os valentões desmaiados e joga dentro da sala de aula. Jim se pronuncia para a turma avisando que a partir daquele dia não haverá mais escravos de valentões e que todos irão desaparecer. Os valentões tentam ir para cima de Jim novamente, mas como agora ele tem 2 escravos, ele tem proteção e ninguém pode mais atacá-lo e deixa os valentões de joelhos no chão. Agora os valentões também usam placas dizendo que eles são valentões de lixo.
sendo assim a classe voltando a ser como antes, sem bullying e sem perdedores. Jim faz eles passarem por tudo que eles já fizeram com os perdedores. As alunas da sala da classe de Jim começam a desconfiar dele, pois do nada ele se tornou autoridade na sala e acaba chamando a atenção das garotas. O dia acaba e todos os valentões vão embora para suas casas, e Jim agora se tornou o centro das atenções de todos.